E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos lá para mais um bloco, dessa vez falando da correlação entre o orçamento impositivo e as emendas parlamentares, tá? Olha só, nós temos aqui alguns marcos, tá? E eu vou citar um fenômeno político que vai te ajudar a entender a lógica dessas emendas constitucionais. O fenômeno é o seguinte: quando nós temos um poder executivo fraco, o Congresso Nacional tende a tirar poder desse chefe do executivo. Quando nós temos um poder executivo forte, o Congresso Nacional tende a dar mais poderes para esse executivo. Por quê? Porque um executivo forte, ele tem uma base aliada muito forte no Congresso, tá? E um executivo fraco, ele tende a ter uma maioria de opositores no Congresso. Isso aconteceu em dois momentos da política recente do Brasil. Governo Dilma, por isso até ela sofreu impeachment, e governo Bolsonaro. Não é coincidência que nesses dois momentos nós tenhamos emendas constitucionais colocando partes do orçamento como impositivo. Olha o raciocínio. Você consegue perceber que quando nós falamos que o orçamento é autorizativo, nós estamos dando poder para o chefe do executivo. Porque nós estamos falando o seguinte: olha, o Congresso falou que a gente pode construir aquele hospital ali com esses 50 milhões de reais. Mas o presidente vai construir se quiser. Por quê? Porque o orçamento só autoriza. Outra coisa é falar o seguinte: olha, o Congresso falou que é para construir um hospital com esses 50 milhões de reais. E o chefe do executivo é obrigado a executar esse recurso, a executar essa despesa, construir esse hospital. Por quê? Porque o orçamento impõe que ele faça isso. Entende? Então, toda vez que nós transformamos uma parte do orçamento em impositivo, nós estamos retirando o poder do presidente e passando para o Congresso. Foi isso que aconteceu com a emenda 86 de 2015. Por quê? Porque era o governo Dilma, próximo do impeachment, tinha minoria no Congresso, aprovaram essa emenda. Vamos ver quais são as regras aqui, então, para que uma parte do orçamento se torne indiscutivelmente impositivo. Olha só. Artigo 166, parágrafo 9º da Constituição. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida. Quando estudarmos receitas públicas, a gente volta um pouquinho a mais para discutir o que é essa receita corrente líquida. Mas, só para você já ficar sabendo, receita corrente líquida é o conjunto de tudo aquilo que o ente federativo recebe ao longo de 12 meses. Tá? Esse é o nosso conceito básico. Tem algumas verbas que saem desse conceito geral, que eu estou falando, algumas exceções, mas a regra é essa: tudo que o ente federativo recebe. Então, 1,2% de tudo que tiver previsto para receber naquele ano fiscal vai para emendas parlamentares, tá? Então, olha só, o chefe do executivo manda para o Congresso o projeto de lei orçamentário. Quando chega no Congresso, 1,2% do orçamento previsto vai para os parlamentares colocarem onde quiser esse dinheiro. Onde quiser, claro, desde que seja algo constitucionalmente aceito e desde que a metade vá para os serviços públicos de saúde, tá? Então veja, 1,2% do orçamento são os deputados e senadores que definem. A metade tem que ir para a saúde. Ok. E esse 1,2%, ele é de execução obrigatória. Se a execução é obrigatória, nós falamos o quê? Nós falamos que o orçamento é impositivo. Então veja, 1,2% da receita corrente líquida atualmente é orçamento impositivo devido às emendas parlamentares individuais. Por que emenda parlamentar individual? Porque é aquela emenda que cada parlamentar faz por conta própria. Ele não precisa pedir para um coleguinha concordar com ele. Se ele é deputado federal ou senador, ele vai ter lá uma cota para colocar essas emendas parlamentares no orçamento. Beleza? Vamos lá. Seguindo. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12, nós só vimos o 11 até agora, porque o 12 a gente vê daqui a pouco, deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica. Então, olha só, o orçamento das emendas parlamentares, ele é impositivo, essa é a regra.
Qual é a exceção que a Constituição traz? Quando nós temos um impedimento de ordem técnica, tá? Como que nós poderíamos ter um impedimento de ordem técnica? Por exemplo, imagine que foi colocado lá R$1 milhão para construir uma hidrelétrica. E depois que é colocado esse R$1 milhão para construir hidrelétrica, não consegue o licenciamento ambiental, porque é uma área ecologicamente muito sensível e tudo mais. Nós podemos ter um impedimento de ordem técnica aí, de ordem técnico-ambiental, impedindo que seja feita essa usina hidrelétrica, então que seja executado esse recurso. Pode haver um caso assim. Também podemos ter impedimentos de ordem técnica, aí do ponto de vista da contabilidade orçamentária mesmo. Pode ter um erro de rubrica, pode ter alguma coisa nesse sentido. A prova não vai entrar nesse nível de detalhe do que é o impedimento de ordem técnica. O que ela vai querer que você memorize é essa expressão, tá? Em caso de impedimento de ordem técnica, e só nesse caso, o executivo está autorizado a não executar essa despesa. Ok? E olha só, aqui para juiz federal em 2016 caiu exatamente isso. As programações orçamentárias previstas nas emendas individuais ao projeto de lei orçamentária não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Perfeita essa nossa assertiva. Ok? Ótimo. Tudo isso, essas mudanças aqui, vieram com a emenda constitucional 86 de 2015, governo Dilma fraco. Agora, com o governo Bolsonaro igualmente fraco, aprovaram uma outra emenda. Aí o interessante é porque o pessoal da esquerda, né, principalmente o PT, era contra a primeira emenda porque era o governo do PT. Aí agora que é o governo Bolsonaro, são a favor dessa segunda emenda e da mesma forma os apoiadores do Bolsonaro no sentido inverso, né? Você vê que é só conveniência política, né? Não tem muita gente pensando no que de fato é melhor, assim. Mas vamos lá. Após a emenda 100 de 2019, também são impositivas as emendas das bancadas. Aqui nós temos um segundo tipo de emenda parlamentar, tá? A emenda individual, cada deputado e senador coloca no orçamento por vontade própria, só precisa ele querer. A emenda de bancada tem que reunir toda a bancada de um estado, todos os deputados e senadores daquele estado. Eles vão se reunir e vão definir alguns projetos que são de interesse do estado para colocar no orçamento, tá? Vamos ver as regras. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 desse artigo, ou seja, orçamento impositivo, né, como nós vimos, aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. 2 detalhes eu quero que você preste atenção. Olha essa redação, porque ela pode te confundir. Bancada de parlamentares de Estado. Quando fala isso, você pode pensar, então é a bancada de parlamentares estaduais. Não é, tá? São os parlamentares federais de um estado. Tenho certeza que você lembra, você estuda na Constituição e você vai votar a cada 4 anos, né? Tá lá. Você elege quem? Você elege um deputado estadual, um deputado federal e um senador. Todos eles são eleitos por um estado específico da federação. Mas o deputado estadual, ele vai ficar na Assembleia Legislativa Estadual. O deputado federal e os senadores é que são parlamentares federais, tá? E essa emenda aqui, ela está tratando do orçamento federal. Então, deputado estadual não dá pitaco em orçamento federal, tá? Quem vai falar isso? São só os deputados federais e os senadores. Qual é o limite? 1% da receita corrente líquida do exercício anterior. O constituinte derivado ele é tão sacana que ele muda a base de cálculo entre uma emenda constitucional e outra. Para que isso? Eu acho que é só para ferrar o concurseiro. Não há por que mudar, mas mudaram, tá? Então veja, na emenda individual é 1,2% da receita corrente líquida do projeto que foi enviado para o Congresso. Já na emenda de bancada é 1% da receita corrente líquida, mais do orçamento do ano anterior, tá? Então veja que a regra é um pouquinho confusa porque eles mudam a base de cálculo. Não é só o percentual que muda, muda o próprio cálculo da receita corrente líquida, tá? Mas, para sua prova,
memorize mais essa expressão em percentual, é o que cai mais, tá? Então, emenda individual é 1,2%, emenda de bancada é 1%, ambos são impositivos, ok? Parágrafo 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo for destinada aos Estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal. Esse assunto envolve dois temas que a gente ainda não estudou, nós só veremos na aula de despesa pública. Eu vou adiantar só um pouquinho, só para você entender esse parágrafo, mas o que eu vou fazer aqui é um resumo bem curto, tá? Quando ele fala da adimplência do ente federativo é o seguinte: para receber transferência voluntária da União, o ente federativo tem que estar adimplente com a União. Estar adimplente com a União é o quê? É não estar devendo um recurso que ainda não foi negociado e ter prestado contas dos convênios anteriores. Quem não presta conta de convênio com a União entra para o SPC Serasa da União, tá? Que é o CALC. É um sistema tipo o SPC Serasa mesmo. Lá fica, ó, o município aqui de Jaboatão, ele não prestou contas do convênio tal, então a gente não vai passar mais dinheiro para esse município. É basicamente assim que funciona. Se for um caso de emenda parlamentar, não importa que o município esteja negativado, ou o Estado vai receber o recurso dessa emenda da mesma forma, ok? É isso que está aqui, por isso que independe da adimplência do ente federativo. O que eu deixei de vermelho é o seguinte: a despesa com pessoal, ela é calculada com base na receita corrente líquida. Então pensa o seguinte: um Estado ele pode gastar até 60% com o pessoal. Então imagine um Estado que tem receita corrente líquida de R$1 bilhão. Ele pode gastar 600 milhões na sua folha, ok? Imagine que essas emendas aqui somem mais 200 milhões de reais. Não chega a tudo isso não, mas é só para você entender o exemplo. Some mais 200 milhões de reais. Esses 200 milhões de reais vão formar a receita corrente líquida para fins de despesa com pessoal? Não, tá? A receita corrente líquida para fins de despesa com pessoal vai continuar sendo só aquele 1 bilhão. Esses 200 milhões a mais, eles são irrelevantes. Para que isso? Olha a lógica aqui. Essa lógica do Constituinte é legal você entender, porque você memoriza esse assunto. Veja, no ano de 2021, a União passou 50 milhões de reais para o estado do Acre. Ok. Isso garante que no ano de 2022 também passará 50 milhões de reais? Não, tá? Então a gente não pode colocar na receita corrente líquida do ente federativo, porque senão ele vai contratar mais gente e quando chegar no ano que vem não vai ter esse dinheiro para ajudar a pagar os salários, tá? Essa é a lógica do Constituinte e é uma lógica bem razoável mesmo. Não dá para contar todo ano com dinheiro de receita, com receita vindo de dinheiro de emenda parlamentar. Por isso, não dá para colocar isso no cálculo daquele montante que a gente destina para pagar os servidores, já que servidor a gente vai pagar ele todo ano, todo mês, na verdade. Ok? Seguindo, parágrafo 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na LDO, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Ponto aqui é o seguinte, olha só. Nós temos lá, como já vimos, o orçamento ele vai prever as receitas. Ótimo. Imagine que ele preveu receber 1 bilhão, só que não está performando tudo isso. Está performando abaixo da expectativa. Ou seja, está recebendo menos dinheiro. Quando acontece isso, o que o gestor público tem que fazer? Ele tem que limitar as despesas. Ele tem que falar, ó, já que estamos arrecadando menos, vamos gastar menos também. Ele pode fazer isso cortando das emendas parlamentares? Não pode. Só que, se ele corta de todas as outras partes do orçamento, ou seja, se ele faz um corte linear, ele pode incluir as emendas parlamentares nesse corte linear, tá? Então veja, mesmo o orçamento público relativo às emendas parlamentares sendo impositivo,
ainda assim, mesmo ele sendo impositivo, pode ocorrer essa limitação de empenho das despesas aqui, em virtude de uma limitação geral no orçamento. Ok? Parágrafo 20. As programações de que trata o parágrafo 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro, ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício até a conclusão da obra ou do empreendimento. Particularmente, eu gosto bastante desse parágrafo 20, tá? O que ele está falando é o seguinte, olha, foi lá os parlamentares e falaram, vamos destinar 50 milhões de reais para construir uma ponte. Beleza. E aí, esses 50 milhões de reais não foi o bastante para construir a ponte, tá? Até fez a licitação, mas só fez alguma parte da obra, não foi o bastante. No ano que vem, tem que prever recursos de novo para continuar a construção da ponte. Essa bancada não pode abandonar o investimento que estava sendo feito antes para começar um novo, sem concluir o antigo. A ideia é que nós não tenhamos esses esqueletos de obra pública que de vez em quando a gente vê espalhados pelo Brasil, tá? Então, se a emenda, se o conjunto de parlamentares do Amapá definiu que vão fazer ali uma ponte com esse dinheiro das emendas de bancada, tem que continuar colocando dinheiro até concluir a ponte. Veja que isso pode acontecer até mesmo quando nós temos a troca da legislatura, né? Sai ali os deputados antigos, por exemplo, isso acontece ali de 2022 para 2023. Então, sai os deputados de 2022. Os deputados de 2023 têm que continuar fazendo as mesmas emendas de bancada até concluir a obra. Ok? E aqui, um julgado do STF, abril de 2021, é inconstitucional norma estadual que estabeleça limite para aprovação de emendas parlamentares impositivas em patamar diferente do imposto pelo artigo 166. Duas coisas legais que a gente aprende com esse julgado. Primeiro, não há dúvida de que podemos ter emendas parlamentares impositivas nas constituições estaduais, tá? O STF aceita. Segundo ponto, o limite para essas emendas parlamentares estaduais é o mesmo limite do artigo 166, ou seja, 1,2% da receita corrente líquida, ok? Seguindo, como ficaram as transferências com a emenda 105 de 2019? Essa emenda 105, ela traz todo um regramento para as transferências de recursos vindos de emendas parlamentares, tá? Esse assunto é um pouquinho aprofundado, vamos dizer assim, mas as provas mais difíceis certamente cobrarão. Por isso vamos estudar aqui. Artigo 166-A. As emendas individuais impositivas, ou seja, aquele 1,2% que a gente viu agora há pouco, apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, poderão, veja que elas não são obrigadas, mas elas podem alocar recursos a estados, a Distrito Federal e a municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida. Então veja o que a emenda faz. Ao invés dela colocar para a União gastar um recurso, por exemplo, o parlamentar vai lá e fala, não, eu quero colocar aqui no orçamento 2 milhões para a União asfaltar uma rodovia federal. Ele pode fazer isso. Mas ele também pode falar, ó, eu quero que coloque 2 milhões de transferência para o Estado, para que o Estado asfalte uma rodovia estadual, tá? Nesse caso, nós podemos ter dois tipos de transferência, se ele optar por essa transferência ao invés de a União fazer diretamente a obra. Nesse caso, podemos ter a transferência especial ou a transferência com finalidade definida. E aí, olha só. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, DF ou município para fins de repartição e para o cálculo do limite de despesas com pessoal e de endividamento do ente federativo. Então é mais ou menos como a norma que nós vimos agora há pouco, tá? Essa transferência aqui não entra na receita corrente líquida do Estado, tudo bem, ou município, né? Vedado em qualquer caso a aplicação de recursos a que se refere o caput desse artigo no pagamento de. Não pode ter transferência de deputado, então, para fazer o quê? Para pagar despesa com pessoal e encargo social, tá?
e também para os encargos da dívida. Por que isso? É justamente para não fazer transferência para pagar folha de pagamento nem juros da dívida. Por quê? Porque essas são despesas que o ente federativo ele tem que conseguir equilibrar por conta própria, sob pena das contas dele estar num estado tão grave que ele vai quebrar muito feio lá na frente, sabe? Então, assim, o mínimo que o ente federativo tem que fazer é pagar o próprio pessoal e a própria dívida sem precisar de ajuda da União, ok? Então, aqui na transferência entre entes federativos, olha só, eu trouxe aqui, mas esse assunto a gente vai analisar melhor quando estudarmos despesa pública, mas é só para você já ter em mente. Nós podemos ter a despesa obrigatória, a automática e a voluntária. A obrigatória é aquela que é determinada pela Constituição Federal. A automática é aquela que é determinada por uma lei, tá? E a voluntária é aquela que o ente federativo faz por vontade própria. A transferência especial do inciso 1, ela tem natureza jurídica de automática, tá? Porque ela é determinada por uma lei, né? Pela lei orçamentária, tá? Já a transferência com finalidade definida, a Constituição deu a natureza jurídica de voluntária para ela, tá? Então, nós temos essa diferença aqui entre o inciso 1 e o inciso 2. Como eu falei, nós analisaremos melhor esse estudo das transferências lá na aula de despesas públicas. Eu sei que esse assunto é um pouquinho complicado, é um pouquinho aprofundado, mas tente ir acompanhando o raciocínio que vai ser útil para você já entender isso desde agora, tá? Então, olha só, a transferência especial ela é automática, ela decorre de lei, então a União a fará obrigatoriamente. Já a transferência com finalidade definida, ela é voluntária, ela tem natureza jurídica de voluntária, por isso o ente federativo ele tem que cumprir, a princípio, as regras para recebimento da transferência voluntária. Mas vamos continuar o estudo aqui. Olha só, na transferência especial, a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, os recursos serão repassados diretamente ao ente federativo, pertencerão ao ente federado, tá? Isso, inclusive, quer dizer que quem vai fiscalizar esses recursos é o Tribunal de Contas do Estado e não da União. E são aplicados em programações finalísticas de áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado. Então, no caso da transferência especial, pode ser aplicado em uma área que a União nem sequer trabalha, mas que o Estado trabalha naquela área, ok? O ente federado beneficiado da transferência especial deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Só um detalhe aqui que acontece na prática para você entender por que colocar esse parágrafo terceiro. Na prática, a Caixa Econômica Federal é quem costuma fazer a fiscalização dos convênios federais, tá? Para ver se o ente federativo está usando direito o recurso. O que esse parágrafo terceiro falou? Ó, se o ente federado quiser, pode fazer um contrato de cooperação técnica justamente com a Caixa Econômica para ela fiscalizar a execução dessa transferência. Porque às vezes é interessante para o ente federado também, tá? Para ele não correr o risco de fazer bobeira com aquele dinheiro, principalmente em municípios muito pequenos, às vezes não tem um corpo técnico grande, é legal ter alguém fiscalizando só para não deixar o pessoal errar e depois acabar respondendo a ação por improbidade e tal, e de repente as pessoas estavam até de boa fé no trabalho, mas agiram mal por desconhecimento mesmo. Isso acontece, tá? Nem sempre o poder público erra por corrupção, às vezes erra por não saber fazer direito mesmo. Parágrafo 4º. Na transferência com finalidade definida, que é aquela do inciso 2, os recursos serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Então, olha só, no caso da transferência 1, o dinheiro vai para o Estado e o Estado vai fazer, em certa medida, o que quiser com aquele dinheiro. Nesse caso aqui do inciso 2, não. Vai ter uma programação que o parlamentar escolhe, porque ela está na emenda parlamentar. Então, o parlamentar manda o dinheiro para o Estado com a finalidade específica, né? Ó, aqui é 2 milhões para asfaltar a rodovia estadual X, especificamente aquela. E tem que ser uma área
que tenha competência da União para trabalhar no assunto. E o parágrafo 5º vai falar que pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital. Nós veremos na aula de despesa pública o que é uma despesa de capital. Adiantar um pouquinho o conceito para você, tá? As despesas públicas se dividem em dois grandes grupos. As despesas correntes, que são aquelas que o poder público usa para manter a máquina funcionando, pagar servidor, contratar comprar material de expediente, enfim, é o dinheiro, vamos dizer assim, do dia a dia da administração pública. A despesa de capital é aquela que gera um patrimônio para o ente federativo, tá? Então veja, construir um prédio. Quando constrói o prédio, o poder público gasta o dinheiro, ele tem a despesa, mas ele vai ter ali depois um prédio construído. Essa é uma despesa de capital, tá? Nesse caso específico eu dei o exemplo aqui de investimento, mas, enfim, investimento é uma espécie só de despesa de capital, como nós veremos. E aqui não é investimento, tá? É qualquer despesa de capital. Então, essas emendas parlamentares que vão nessa sistemática que estamos estudando, 70% tem que ir para despesas de capital, ok? Com isso, encerramos aqui o nosso tema do orçamento impositivo e das emendas parlamentares. É isso aí e vamos juntos.